Questão número 2, de força eletrostática. Uma pequena esfera recebe uma carga de 40, isso aqui é 40 microcoulomb, tá bom? Vou falar para vocês já o que é esse símbolozinho aqui, ó, microcoulomb. E outra esfera de diâmetro igual, localizada a 20 centímetros de distância, recebe uma carga de menos 10 microcoulomb. Primeiro item que ele pede para a gente calcular. Qual a força de interação entre elas? Colocando as esferas em contato e afastando-as 5 centímetros, determine a nova força de interação elétrica entre elas. Bom, então vamos anotar essas informações. As informações são, carga do primeiro corpo, 40 microcoulomb. Carga do segundo corpo, menos 10 microcoulomb. Distância entre elas, 20 centímetros. E a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Tá bom? Então, veja bem, o que você precisa saber para resolver essa questão? Você precisa saber que 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulomb. Isso é muito importante você saber. Algumas questões te dá esse valor, outras não, tá? 1 microcoulomb, essa letrinha aqui, ó, que parece um U, mas não é U, tá? Isso aqui é uma letra grega chamada de micron. Então, 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Outra coisa que temos que observar é, de novo, aqui, ó, a distância entre elas é de 20 centímetros, temos que transformar para metro. Então, basta fazer 20 vezes 10 a menos 2 metros. Agora a distância já está em metros. Vamos calcular a força de interação entre elas. 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da primeira carga. A primeira carga, observa que é 40 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá bom? Como eu falei, 1 microcoulomb é 10 a menos 6. E a segunda carga é menos 10 vezes 10 a menos 6 coulomb também. Então, vai ficar, ó, a constante eletrostática vezes 40 vezes 10 a menos 6, vezes menos 10 vezes 10 a menos 6. Essas cargas elétricas devem estar em módulo, tá bom? Aqui a primeira eu não coloquei em módulo porque ela já é positiva, por isso que eu não coloquei em módulo. Dividido pelo quadrado da distância, então vai ficar 20 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Beleza, até aí. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer conta, não tem jeito, tá? Nós vamos fazer conta. Então, eu vou colocar, ó, 9 vezes 40. Por que eu não multipliquei esse 40? Porque embaixo, observa que tem um 20 aqui embaixo que vai ser elevado ao quadrado, tá vendo? Esse 20 aqui embaixo elevado ao quadrado, isso vai dar 400. Então, já sei que eu vou poder fazer essa simplificação, ó, tá bom? Embaixo vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 4. Ó, 400 vezes 10 elevado a menos 4. Por que, Luiz? Por que isso? Por quê? Porque 20 elevado ao quadrado dá 400. E 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Potência de potência. Agora, nós vamos fazer, ó, 10 elevado a nona, tá vendo? Esse 10 elevado a nona aqui, ó, vezes esse 10 elevado a menos 6, isso dá 10 elevado ao cubo. E aqui vai aparecer um 10 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque o módulo, eu tirei do módulo, tá? O módulo de um número é o simétrico dele se ele for negativo. Beleza, até aí? Tá bom? Então, olha o que vai acontecer, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Presta bastante atenção aqui, isso aqui é muito importante. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 6, posso aplicar a propriedade de potência. Tá vendo? Posso aplicar a propriedade de potência. Então, isso vai me dar o quê? O sinal de igual aqui, isso vai me dar, ó, vou poder cancelar, tá vendo? Ó, um zero daqui com um zero daqui,
E vou poder dividir, ó, esse 4 com 40, tá vendo? Cancelar esse 4 com 40, aqui vai ficar 10. Então, cara, vai reduzir muito. Vai reduzir muito isso daí, tá bom? Então, vai ficar 9 vezes, vamos lá. Aqui em cima vai ficar 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6. 3 mais 1, 4. 4 menos 6, menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. E aqui embaixo vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 4, que vai dar 10 elevado a menos 3. De novo, estou aplicando a propriedade de potência, a multiplicação de potência de mesma base. Está conseguindo acompanhar esse raciocínio? Tá vendo? Então, e agora? Então, a força de interação, a força chamada força eletrostática vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado ao cubo aqui, ó. Estava no denominador com expoente negativo, vai lá para o numerador trocando o sinal do expoente. E finalmente, a força de interação vai ser 9 vezes 10 elevado a 1. Já está na forma de notação científica, Newton. Acabou. Então, acabou aí acabou a brincadeira, acabou a nossa questão. Essa é a força de interação entre essas duas cargas pontiformes. Isso responde o item A. Tá legal, pessoal? Isso responde o item A. Só que nós temos o item B também, tá? Então, olha o que ele fala no item B, ó. Colocando as esferas em contato e afastando-as 5 centímetros. Então, primeiro, nós vamos colocar as esferas em contato, tá? Até agora elas não estavam em contato. Então, vejam bem. A carga da primeira esfera é essa daqui, ó. 40 microcoulomb, ou 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga da segunda esfera é menos 10, tá vendo? Menos 10 vezes 10 a menos 6 coulomb. Colocando essas duas esferas em contato, o que é que vai acontecer com essa carga elétrica aqui? Ela vai ser somada. Então, a carga elétrica total, pelo princípio da conservação das cargas elétricas, as cargas elétricas total vai ser 30 vezes 10 a menos 6 coulomb. Por quê? Porque elas estão entrando em contato. Quando dois corpos idênticos, de mesma massa, mesmo tamanho, são colocadas em contato, tá vendo? A gente soma as cargas elétricas. Nós vamos somar as cargas elétricas e depois nós vamos separá-las. E ao separar esses dois corpos, o que é que vai acontecer com essa carga elétrica aqui? Ela vai ser dividida por 2 para cada um dos corpos. Tá vendo? Então, primeiro a gente colocou as cargas elétricas em contato. Uma tinha carga elétrica, ó, vou até colocar aqui para você, tá? Ó, uma tinha carga elétrica de 40 microcoulomb e a outra tinha carga elétrica de menos 10 microcoulomb. Coloquei elas em contato, somando menos 40 com 40 menos 10 vai dar 30, tá bom? Então 30. Depois que eu separo, fica o quanto para cada uma? Fica 15 vezes 10 a menos 6 para uma e fica 15 vezes 10 a menos 6 coulomb para outra, tá bom? Princípio da conservação das cargas elétricas. Isso porque esses corpos são idênticos, tá? Mesmo material, mesmo tamanho. Se os corpos não fossem idênticos, é claro que essas cargas elétricas aqui elas não seriam iguais, não teriam o mesmo módulo após separadas. Então, agora o que acontece? Elas foram colocadas em contato e agora elas vão se afastar 5 centímetros. Então, no item B, observe que no item B, as cargas elétricas, ó, Q1 e Q2 são iguais e cada uma vale 15 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá bom? A constante eletrostática é a mesma e a distância entre elas é de 5 centímetros, que eu tenho que transformar para metro, tá bom? Aqui, ó, toda hora vai aparecer isso aqui, tá, nas questões. Beleza? Então, agora nós vamos calcular a força de interação eletrostática, que é a fórmula, né? Que é 9
vezes 10 elevado a nona, vezes 15 vezes 10 a menos 6, vezes 15 vezes 10 a menos 6, tá bom? Dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2, elevado ao quadrado. Beleza, tudo bem? E aí o que tem que ser feito, é que nós vamos multiplicar, ó, 15 vezes 15, tá vendo? Ó, 15 vezes 15, e aqui essas potências de base 10, ó, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Tá bom, pessoal? Então vou colocar um traço de fração aqui, ó. Então, em cima, vou deixar, ó, esse 9, 15 vezes 15 dá 225, tá bom? 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, isso dá 10 elevado a menos 3. Como é que você faz isso, Luiz? Rapidinho assim? Cara, isso é multiplicação de potência de mesma base. E aqui embaixo vai aparecer um 10 elevado a menos 4, tá bom? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 225 aqui por 25, ó, tá vendo? Você entendeu agora por que eu não multipliquei esse 9? Aqui, ó, 225 dividido para 25 dá 9. Então, vai aparecer aqui, ó, um 9 vezes 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a quarta. Por que 10 a quarta? Porque esse 10 a menos 4 que estava no denominador da nossa fração vai subir para o numerador trocando o sinal do expoente. Esse é o raciocínio, tá bom? Agora, se você quiser fazer um monte de conta, é contigo mesmo, cara. Ah, Luiz, eu quero fazer 9 vezes 225 e depois dividir por 25. Tudo bem, vai dar o mesmo resultado que vai dar 81. E eu não precisei fazer essa conta, tá vendo? Porque 81, da onde saiu esse 81, Luiz? Tá aqui, ó, 9 vezes 9. Beleza? E esse 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a quarta, isso vai dar 10. Colocando na forma de notação científica, 8,1 vezes 10 elevado a quanto? Vamos lá? O número diminuiu, o expoente aumenta. Então, 10 ao quadrado, newtons. Essa aqui é a resposta do item B.